Olá IPCA, hoje é sábado, dia 21 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 685 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os 3 capítulos do livro do profeta Sofonias. Sofonias profetiza nos dias do rei Josias. Josias é filho de Amon, Amon é filho de Manassés, Manassés é filho de Ezequias. Portanto, Josias é bisneto do rei Ezequias, que foi contemporâneo do profeta Isaías e que recebeu de Isaías aquela sentença de que os babilônicos viriam e levariam todos os tesouros de Jerusalém. Tudo aquilo que se falava a respeito de cativeiro babilônico nos dias de Ezequias, bisavô do rei Josias, estava prestes a se cumprir. Nós vimos que Deus deu uma sentença bem clara sobre esse assunto nos dias de Manassés, o filho de Ezequias e avô de Josias, dizendo: por causa da tua maldade, Manassés, eu vou dar a Jerusalém o mesmo destino que dei a Samaria. E isso virá. O filho de Manassés é Amon, que reina apenas 2 anos. Nada comparado aos 55 anos de maldade de Manassés, mas Amon também reina 2 anos, mas tem um reinado bastante ruim. E Josias, que assume aos 8 anos de idade, é um menino piedoso que promove reformas, restaura o templo. Nessa restauração o livro de Deuteronômio é encontrado, ele busca Deus e ele ouve da profetisa Hulda a mensagem de Deus dizendo: já que você me busca de todo o coração, eu não vou trazer sobre Jerusalém os males que decretei nos dias de Manassés durante o seu reinado. Você vai descansar em paz com os seus pais e depois disso virá o mal. E é esse o contexto da mensagem de Sofonias. Sofonias provavelmente é até parente do rei, porque de maneira ímpar em todo o Antigo Testamento nós temos o nome de 4 ascendentes dele aqui na sua identificação. E o último mencionado é Ezequias, bem provavelmente o rei Ezequias. O profeta Sofonias, portanto, é da família real, muito provavelmente, e está dizendo aquilo que foi anunciado aos nossos pais. O castigo de Deus sobre esta nação pecaminosa está prestes a acontecer. O dia do Senhor é um dos temas muito marcantes em Sofonias, está prestes a chegar. Sofonias é um profeta que vai falar no mesmo jargão, no mesmo estilo que os profetas anteriores, como Amós, como Isaías, como Miqueias, como Joel. Se Joel é de fato anterior, né? Não temos essa certeza. Mas ele vai usar muita linguagem, muito estilo semelhante ao que já foi dito antes, e nós vamos ver aqui, basicamente, essencialmente, aquilo que já foi dito antes. O quê? Em primeiro lugar, a maldade de Jerusalém vai ser corrigida. Veja o verso 13 do capítulo 1. Vocês vão ser saqueados, as suas casas, os seus bens e tal. Amós já havia falado isso em relação ao Reino do Norte. É um castigo da aliança, que estava estipulado lá no livro de Deuteronômio, do jeitinho que Josias leu e ficou preocupado. Isso estava para acontecer, tá certo? Bom, a idolatria de Jerusalém faria com que a cidade inteira fosse um sacrifício a Deus. Você já leu isso comigo lá em Isaías capítulo 22, ou melhor, em Isaías capítulo 34. Deus deu a cidade de Jerusalém para que nela os israelitas oferecessem sacrifícios. Como eles estavam lá oferecendo sacrifícios aos ídolos, Deus faria ele mesmo um sacrifício em Jerusalém. E o que ele ia queimar? Os próprios judeus. Veja então que no capítulo 1, versos 7 e 8, Sofonias está dizendo que Deus fará um sacrifício do seu próprio povo. Vai queimá-los ali, como já disse Isaías no capítulo 34, verso 6. A calamidade que Deus traria sobre o povo rebelde seria enorme. Nós vemos aqui então no verso 4 do capítulo 1 que Deus vai estender a mão e vai exterminar os habitantes do lugar. E a gente já viu isso também lá em Isaías capítulo 22, verso 5. Os inimigos do povo de Deus, as nações que não se dobravam ao Senhor, seriam humilhados e suas cidades ficariam desertas. É o que diz o capítulo 2, verso 13, quando se fala aqui, inclusive, da destruição de Nínive, da Assíria, mostrando que Sofonias está bem próximo de Naum nessa época. E essa mesma ideia de que os inimigos de Deus serão destruídos, que as suas cidades vão ficar desertas, já está presente lá no livro de Isaías também, quando, falando a respeito da Babilônia, Isaías 13:19 nos diz que a Babilônia ficaria deserta. Tá certo? Bom, na sequência nós vemos então que a vaidade humana dessas nações que se julgavam tão poderosas seria totalmente anulada. Sofonias 2,15 diz assim:
Esta é a cidade, alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Bom, foi exatamente por causa desse tipo de discurso que Isaías profetizou que Deus castigaria a Babilônia, lá em Isaías capítulo 47, versos 8 e 10. Então, o juízo de Deus estava perto. Virá em breve o juízo do Senhor, o grande dia, capítulo 1, verso 14 de Sofonias. O grande dia do Senhor está perto e muito se apressa. Isso é algo que Joel também já havia dito, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1. Esse juízo é descrito de forma poética. Sofonias 1,15 fala de escuridade, negrume, densas trevas, não é? E é assim que Joel também descreve o dia do Senhor lá no capítulo 2, verso 2. Os profetas estão menos preocupados em nos dar detalhes e mais preocupados em descrever a atmosfera. Ninguém vai escapar desse dia, como diz Sofonias 1,18. Nem o rico, nem o pobre, ninguém vai poder escapar disso. Portanto, é hora de buscar a Deus. Como diz Sofonias 2,3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Não é isso que Isaías fala? Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, lá em Isaías capítulo 5. É hora então de aceitar a correção de Deus, porque a opção restante vai ser o sofrimento, vai ser o ai. Sofonias capítulo 3, verso 2. A cidade de Jerusalém não está aceitando a disciplina. Ai dessa cidade opressora que assim se comporta, não é? E a mesma coisa acontece quando Isaías fala lá no capítulo 30. Ai daqueles que recusam a instrução de Deus e buscam fazer aliança com o Egito. Se o povo aceitasse a disciplina de Deus, se curvasse, confiasse no Senhor, ele não receberia o juízo. Capítulo 3, verso 7, Deus está dizendo para Jerusalém por boca de Sofonias: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Ou seja, se vocês ouvissem a voz do profeta, se vocês confiassem em mim, emendassem seus caminhos, esse juízo não seria necessário. É bem isso que a gente lê lá em Isaías 48, 18. E se vocês tivessem aceitado isso, todo o juízo não seria necessário. Mas agora o juízo virá. Mas se vocês são fiéis, não temam. Sofonias 3,16 está falando isso exatamente. Não tema, ó Sião, não tema, porque Deus está no meio de você. E você agora é capaz de enxergar isso. E é assim que Deus fala com Israel, com o seu povo lá em Isaías, na segunda parte do livro, né? Capítulo 44, capítulo 42. Não tema, vermezinho de Jacó, você é meu, eu te escolhi. Quem buscasse a Deus e assim confiasse em Deus, num futuro cantaria de alegria, como vemos em Sofonias capítulo 3, verso 14. Canta, filha de Sião, rejubila. E assim temos muitos cânticos também no livro de Isaías, um dos mais conhecidos está lá no capítulo 12. E quem então confiasse em Deus seria restaurado para louvar a Deus com lábios puros. É o que lemos aqui em Sofonias capítulo 3, verso 9. Deus vai dar lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor. E a gente se lembra imediatamente de Isaías 6, quando Isaías reconhece que tem lábios impuros, habita no meio de um povo de impuros lábios. E como é que se vai louvar ao Senhor dessa maneira? O capítulo 1 de Isaías rejeita o culto que tem sido prestado a Deus. Mas, lá no último capítulo de Isaías, nós vemos que o culto agora do povo restaurado, que inclui todas as nações, agora é aceito pelo Senhor. Ou seja, Isaías não está, ou melhor, Sofonias não está trazendo para nós nenhum tema novo. Ele está dizendo basicamente, a maldade de Jerusalém vai ser corrigida. A idolatria de Jerusalém vai fazer com que Deus a queime como se fosse um próprio sacrifício ali mesmo. Essa calamidade que Deus vai trazer sobre o povo vai ser enorme. Os inimigos do povo de Deus, as nações que Deus está usando para fazer esse serviço, não se dobram ao Senhor. E por isso elas vão ser humilhadas, suas cidades ficarão desertas. A vaidade dessas nações vai ser totalmente anulada. E vai se perceber que glória humana não compensa, não resolve. É necessário buscar a glória de Deus. O juízo do Senhor está perto. Ele é descrito em linguagem poética. O profeta está sempre menos preocupado em dar detalhes e mais preocupado em descrever a atmosfera. Ninguém vai escapar desse juízo, portanto é hora de buscar a Deus. É hora de aceitar a correção de Deus, porque aqueles que não se submeterem, ai deles. Aos que se submetem, contudo, Deus diz, não temam.
Tenham tranquilidade, se vocês aceitarem essa correção, se vocês tivessem aceitado como nação essa correção antes, não teriam recebido o juízo. Mas agora é hora de confiar, porque aqueles que me buscam e permanecem fiéis hão de cantar de alegria no futuro e serão restaurados para me louvar com lábios puros, para todo sempre na Nova Jerusalém. Essa é a mensagem comum entre Sofonias e os demais profetas, sendo que todos esses temas que mencionei aqui podem ser lidos por você nesses curtos 3 capítulos. A aplicação que tiramos é que o juízo de Deus está chegando. Agora não mais pela Síria nem pela Babilônia, mas pelo próprio Cristo que vai voltar. O mundo inteiro vai testemunhar isso e ninguém poderá escapar também. Para o povo de Deus haverá salvação, para os rebeldes ao Senhor haverá derrota. Isso significa que o que Deus está dizendo quanto ao futuro deve ser algo que influencia a nossa vida no presente. Quando Sofonias diz que o dia do Senhor está perto, ele conclama as pessoas a buscarem a Deus no presente. E os estudos de escatologia devem servir para nós aqui e agora. Nós precisamos nos perguntar, estamos vivendo para a glória de Deus, como povo de Deus? E se Jesus fosse voltar amanhã, estaríamos preparados para recebê-lo? Essa é a essência da mensagem deste curto, porém denso livro de Sofonias, o profeta. Como o vocabulário, a linguagem, o estilo, os oráculos do profeta são muito comuns a tudo aquilo que a gente já estudou nos textos anteriores, nós estamos passando de uma maneira um pouco mais rápida por aqui, mas imaginando que você tem nos acompanhado na sequência e todo o contexto e também a linguagem, o estilo proféticos exibidos neste livro já lhes são familiares, e é por isso que o nosso comentário vai mais resumido aqui. Bom estudo para você, que Deus o abençoe. E agora saímos de férias. Em julho, se Deus nos permitir, nós voltaremos. Bom recesso para você, aproveite para colocar as leituras em dia, que Deus o abençoe e até lá.